Esse artigo é fantástico, acho que todo mundo tem que ler. Apesar de ser um pouquinho antigo, ele é de 2015, o desenho dele é fantástico. E eu vou resumir, a conclusão dele é a seguinte: você, no futuro, aceita a fertilização ou não aceita a fertilização? Esse é um ponto legal, tá? Aí eu não aceito fertilização in vitro. Quantos filhos você quer ter? Olha que interessante. Para ter 90% de possibilidade de realmente atingir aquilo que você deseja, se essa mulher deseja ter um único filho e ela não aceita a fertilização in vitro, ela tem que começar a ter filhos no máximo com 32 anos. Se ela quiser ter 2 filhos, ela tem que começar no máximo com 27 anos. E se ela quer ter 3 filhos, 23... Vou levantar para ir embora. 23 anos se ela quiser ter 3 filhos. Concordo que a maioria talvez não esteja pensando nisso, mas não, a gente também vê pacientes de 20 e poucos anos, você fala, você está tentando engravidar 4 aqui. Então é assim, existe essa mulher que quer ter 3 filhos e já tem isso programado com 20 e poucos anos. Essa mulher tem que começar a tentar com 23, olha que interessante. Agora, se ela aceitar a fertilização in vitro, muda um pouquinho. Ela aceita a fertilização, ela pode iniciar, ela quer ter um filho só, ela pode iniciar com 35. Claro que isso é uma média, gente, é um trabalho científico, mas é muito, eu achei isso muito legal. Não, esse trabalho é muito bom mesmo. 2 filhos, 31 anos. 31 anos, e ela aceita a fertilização in vitro. 31 anos ela tem que começar a tentar. 3 filhos, 28. Então, a pergunta do quantos filhos você quer ter e quanto antes a gente fizer é fundamental. Eu vou um pouquinho além. Eu acho sim que a gente deveria, em algum momento desse entre 20 e 30 anos, talvez 25 seja mais ou menos o auge da fertilidade, a gente deveria, nessa mulher que está usando anticoncepcional desde os 16, dar um stop, fazer realmente uma avaliação de reserva ovariana, para daí a gente conseguir fazer essa orientação baseado em tudo isso que a gente está falando. Apesar de ser cedo, eu acho que a gente deveria colocar na cabeça dos ginecologistas que esta é uma forma inteligente de discussão. Sim. Se a paciente quer ouvir ou se a paciente não quer ouvir, não sei. Mas eu acho que a gente deveria começar a ter. Sem pressão, né? Uma sugestão, né? Não, é lógico. Não, claro, e outra, tudo bem que a gente é curva de rio, mas o que a gente pega de paciente muito nova com menopausa precoce, dá uma assustada às vezes, né? Claro, exato. E aí, claro, a gente tá ou uma baixa reserva, no caso, e eu tô falando aqui exatamente da paciente que não tem patologia nenhuma, nem história familiar. Ela tem uma história familiar de menopausa precoce? Sim, nem pensa, né? Ela tem uma história pessoal de doença reumatológica, lúpus, ou ela tem uma endometriose. Eu me arrisco a dizer que todas as pacientes com endometriose deveriam congelar. Também. Porque o que a gente vê lá depois, legal, quando a gente vê o comparativo da paciente com endometriose, a paciente sem endometriose, no final da história todas engravidadas, só que aí eram pacientes de bom prognóstico. Sim. Não a paciente, porque a pior paciente é a paciente que não tem mais reserva ovariana. É a paciente que tem uma endometriose, que normalmente a paciente com endometriose tem um AMH já mais baixo que a média, então aquele processo inflamatório da doença já deixa essa reserva mais baixa, e se ela foi operada, em especial no ovário, piora isso. Então a pior paciente da fertilização é a paciente baixa respondedora, que é a paciente que tem esse ovário detonado pela doença ou pela cirurgia que a doença fez com que a gente operasse. E que geralmente tem óvulos de pior qualidade. Então, tudo isso tem que ser pensado. É difícil. É muito louco como, nossa, essa inserção no mercado de trabalho, essa priorização da nossa carreira, o quanto ela influencia nos aspectos psicológicos, né? Nós estamos 4 mulheres reprodutivas, você escutou o Gustavo falar isso, você fala, ferrou! E eu, então, com endometriose que tem 4 anos, e aí você fala, ferrou agora, então vamos ter filho já! Então, é difícil isso, porque, e aí, por exemplo, aí agora as empresas, não, vamos todo mundo congelar o óvulo, tem várias empresas agora fazendo incentivo, mas até que ponto isso também não é problemático, porque a gente tá falando, não, filha, vá trabalhar, trabalha aí que no final das contas depois você vai ter seu sonho, mas vai ter mesmo?
Porque daí cai no que a Ana falou. Será que, assim, a gente espera que o congelamento seja ótimo e que dê muitos filhos para muitas pacientes nossas, mas não vai ser para todas. O que você me ouve falar sempre? Qual que é o melhor conselho que eu dou? Engravide, o quanto antes. Engravide agora. Esse é o melhor conselho. O melhor conselho não é congele óvulo, mas, obviamente, dentro que da isso realidade. é lógico, não é